Pessoal, estamos começando esse trabalho inovador, pioneiro aqui na nossa internet do Tocantins, que é o programa totalmente voltado para a plataforma virtual, que é o Poder em Pauta. E graças à parceria que a coluna do CT estabeleceu com importantes jornalistas do Estado, meu amigo Doc Júnior, meu amigo Zacarias Martins e meu amigo Arnaldo Filho. O Arnaldo Filho não está aqui porque ele vai fazer uma alternância aí com o Zaca a cada 15 dias. Essa semana vamos começar pela região sul com o Zacarias e na segunda-feira, semana que vem, o Arnaldo Filho vai estar com a gente. Pessoal, primeiro, muito obrigado pela coragem que vocês tiveram aí de iniciar esse projeto que a gente não sabe nem por onde vai, nem por onde vem, mas vamos descobrir como tudo na internet. Vamos começar pelo Doc. Doc, obrigado, parceiro, por estar com a gente aqui. Alô, Kleber, alô, amigos do Tocantins, de todo o Brasil. Olha, é um prazer estar contigo no projeto. A gente vai fazer, vamos aperfeiçoar. Logicamente, os primeiros programas serão mais complicados, mas com o tempo a gente vai aprender a dominar as ferramentas e tratar dos grandes temas políticos, econômicos, financeiros e todos os demais aqui do Tocantins nesse resto de ano e também no ano que vem, que é muito importante, um ano de eleição municipal. Zaca, obrigado, amigo, pela parceria. Opa, olá, Kleber Toledo, olá, Doc Júnior e amigos que estão sintonizados aqui no nosso programa. Olha, quando eu fui convidado para participar desse projeto, fiquei encantado porque é um grande desafio e eu gosto de desafio. Então vai ser bom tanto para nós jornalistas como para o internauta tocantinense ou de qualquer lugar do Brasil, do mundo, que queira se inteirar de uma análise mais aprofundada, mais consistente do movimento político tocantinense. Estamos aí, estamos chegando para somar. É isso aí, vamos sem perder tempo, vamos começar a nossa pauta. Nós vamos falar de alguns temas muito importantes que aconteceram semana passada. Primeiro, sobre a questão do MDB, sobre essa operação que resultou na prisão do ex-governador Marcelo Miranda, que é o presidente regional do partido. Vamos falar também sobre a questão dos subsídios fiscais, do fim dos subsídios fiscais para o setor de frigorífico, de forma bem rápida, até porque está tendo uma coletiva que quando esse programa for ao ar, já vai estar bem claro o que foi que o governo disse, mas a gente tem aí nossas observações a fazer sobre esse tema importante para o Estado. E também vamos falar sobre a questão da database do funcionalismo. Bom, começando pelo MDB, eu conversei pela manhã com o secretário-geral do MDB, o doutor Buti, e ele disse que o ex-governador Marcelo Miranda vai se licenciar essa semana. Eles estão chegando à convenção em Brasília, que teve nesse domingo, foi eleito o presidente nacional Baleia Rossi, e agora o Marcelo deve se licenciar essa semana. O doutor Buti descartou qualquer possibilidade de uma intervenção do Diretório Nacional. Ele disse que conversou com o próprio Baleia Rossi, com o ex-presidente, o ex-senador Romero Jucá, e ambos negaram qualquer possibilidade de intervenção, diz que isso é uma discussão regional que eles não vão se meter, segundo o Dr. Buti. E o Dr. Buti espera que essa semana saia também um habeas corpus para o Marcelo, né, que foi negado semana passada, mas ele acredita que, segundo ele, as razões da prisão são frágeis e que deve ter aí um habeas corpus para o Marcelo. Mas, de toda forma, vai ter a licença e ele diz que se sair o habeas corpus, o Marcelo reassume. Enquanto o Marcelo está licenciado, quem assume a presidência é o deputado estadual Newton Franco, que é o vice-presidente regional. Vamos começar pelo Doc. Doc, como que você vê essa questão do MDB, do Marcelo, enfim? Bom, na minha visão, o MDB no Tocantins é um partido de grande importância. Dominou aí e governou o Estado por vários anos e é realmente uma linha de frente. Por essas circunstâncias, Kleber, eu creio que o melhor para que o Marcelo tenha a fazer, independente de estar enclausurado ou solto, é se afastar da presidência do PMDB, sob pena de prejudicar postulações políticas de diversos filiados do MDB nas mais diversas cidades do Tocantins, inclusive da sua esposa, Dulce Miranda, em Palmas, o que é uma coisa que talvez acabe ocorrendo se o partido assim decidir. Muitos pré-candidatos que eu tenho conversado em algumas cidades têm dito que talvez a presença do Marcelo Miranda como presidente estadual do MDB e percorrendo aí os palanques de cada um deles poderá ser um ponto negativo em razão das atuais investigações. Então, em que pese eu entender que o Marcelo conseguirá obter o habeas corpus nos tribunais superiores e ele não representa perigo para a investigação, penso eu
que a melhor saída para o Marcelo Miranda seria se afastar da política momentaneamente, até que esses processos fossem esclarecidos e ele fosse julgado de uma forma X ou Y, não me interessa se o mérito da questão, se é culpado ou inocente. Mas para o processo político, seria muito importante que ele se afastasse mesmo e deixasse aí o MDB regional na mão do Newton Franco, ou de um outro suplente, ou de quem quer que seja. Semana passada tivemos até os deputados que foram à tribuna defender o Marcelo, disse que ele não é um perigo para a sociedade e tal, e realmente quem conhece o Marcelo sabe que não é bem assim, né? Mas de toda forma, aqui não falando, ninguém está absolvendo ele, não, nada disso. Eu acho que se fez, tem que pagar. Agora, realmente quem conhece o Marcelo sabe que não representa nenhuma periculosidade para a sociedade. De toda forma, Zaca, como você vê essa questão? Olha, esse perigo, entre aspas, poderia representar Marcelo Miranda, eu vejo em relação à questão da imagem do próprio partido, da imagem da legenda, e coisa que deve afastar, de certa forma, a captação de novas lideranças em torno do MDB. Só para ter uma ideia, por exemplo, aqui em Gurupi, nós temos 3 vereadores ligados ao MDB, que só estão esperando o momento da janela política para trocar de partido. Eles não veem a hora de sair do MDB. Tanto porque alguns têm novos projetos políticos, né? E outros estão vendo que realmente insistir no MDB não é uma grande jogada no momento. Realmente eu concordo com vocês, eu acho que o grande perigo que o Marcelo representa é para o MDB, né? Da questão justamente eleitoral. Inclusive eu vi alguns políticos falando para mim que tem prefeito querendo vir para o MDB, mas nessa situação que o partido está envolvido em questão de denúncia, o presidente regional preso e denunciado, enfim, que eles não têm o interesse. Inclusive na época da eleição do Marcelo, em maio, da convenção regional, chegou-se a cogitar isso, do Marcelo não disputar, mas teria sido assim uma coisa que a Dulce bateu muito, insistiu muito com a Executiva Nacional, inclusive a Executiva Nacional já tinha alguma restrição na época, mas acabou cedendo aí por conta da Dulce. De toda forma, é uma situação muito delicada essa do ex-governador Marcelo Miranda, e que além, logicamente, a gente não deseja nada aí disso para ninguém, uma família que está sofrendo muito, imagina a situação que está, mas de toda forma a justiça está agindo, está fazendo, enfim. Agora, o que é muito importante dizer é que também ninguém pode ser condenado antes de ser julgado, né? Então, enfim, temos que aguardar, ver o que vai acontecer lá na frente, mas de toda forma, eu concordo com o Zac, que o Doc disse, essa questão do Marcelo é mais prejudicial em curto prazo ao MDB. Realmente vai atrapalhar e muito o projeto do partido, ainda mais se ele sai realmente da cadeia agora e reassume a presidência do partido, vai ficar uma situação muito complicada, né? Outro tema que nós ficamos de falar, que também é muito importante para o Estado, é essa questão dos TARES, né, dos termos que reduzem as tarifas, né, de isenções fiscais do setor frigorífico, no setor exportador, que gera 36 mil empregos. O sindicato chegou a falar que esses empregos estão em risco, né, por conta dessa suspensão desses subsídios fiscais. Vamos começar pelo Zaca, que lá em Gurupi tem importante frigorífico. Zaca, inclusive lembrando, nós tivemos 3 do prefeito das maiores cidades do estado, justamente o prefeito de Gurupi, o Laurezi, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, e o prefeito de Paraíso, o Celso Moraes, prefeito interino, todos eles se manifestaram muito incisivo contra essa medida do governo do estado. E aí, Zaca, como repercutiu aí? Como que você vê essa questão? Olha, repercutiu de forma assim, muito forte no meio político de Gurupi. Os representantes políticos estão se movimentando por causa dessa questão. Não foi divulgado, entendeu? Foi uma medida assim abrupta, porque ninguém foi avisado que isso ia acontecer. E aí realmente muda o cenário aqui de Gurupi, porque o frigorífico aqui da cidade é o maior exportador de carne do Tocantins, principalmente para a Ásia, para a Europa, né? E agora está pegando uma fatia da China. O Gurupi tem influência sobre 17 municípios aqui ao redor. E aí essa medida do Estado influencia na economia. Se realmente for mexer nos empregos das pessoas que trabalham aí,
na questão dos produtores rurais, estimula isso, porque o governador está lá no exterior tentando vender a carne tocantinense, né, no Oriente Médio. E, de repente, é pego de surpresa uma decisão dessa. Então, não pegou muito bem. Vamos ver o que vai se decidir agora nessa coletiva de imprensa vai ser dada agora em Palmas, mas eu creio que vão reverter isso pela maneira que foi feita, pela forma abrupta como foi tomada essa medida. A questão de subsídios fiscais, eu sempre lembro do Paulo Mourão. Paulo Mourão, ex-deputado estadual, sempre falou isso no mandato, na legislatura passada toda, que precisava rever esses subsídios fiscais. E eu também defendo, tem que rever subsídios fiscais, não é acabar com subsídios fiscais. Agora, essa revisão tem que ser feita de muita forma racional, transparente, para não prejudicar cadeias importantes para o Estado. Nós renunciamos, o Estado deve arrecadar R$1 bilhão por ano no momento de uma crise fiscal terrível. E nós temos que perguntar, sim, por que dessa renúncia fiscal, para onde está indo, quantos empregos estão sendo gerados, qual a importância dela. Agora, um pecuarista me disse uma coisa importante, é que quando tirou esse subsídio, você tirou a igualdade, a isonomia para do Estado para concorrer com outros estados. Nós temos uma guerra fiscal. Todos os estados têm seus subsídios. Quando o estado do Tocantins tira o seu subsídio, os frigoríficos aqui ficam numa situação de competição desvantajosa em relação a outros estados. Então é isso que precisa ficar muito claro e precisa realmente ter transparência. Essa coletiva devia ter sido dada semana passada, assim que essa portaria foi baixada. Essa é a questão. Doc, como que você vê isso aí, Doc? Não, a minha posição em relação a esse tema, que a gente discutiu bem durante toda a semana passada, alguns equívocos que o governo cometeu que não deveria ter feito. Por exemplo, a linha de explicações que ele deveria ter dado, ter assumido quando lançou a portaria na segunda-feira e se manteve inerte e silente até hoje. Então, assim, é um prazo muito longo para uma coisa que demanda muito dinheiro, muito emprego, muito investimento. Tá? E causa uma insegurança para os servidores de todos os frigoríficos, para a população do Tocantins, que tem medo da carne aumentar de preço, para os donos de frigorífico, para os produtores de carne. Então, assim, é uma situação que causa estranheza. O fato também de isso acontecer, e na hora que o governador, acompanhado do secretário da Agricultura, está lá na Arábia, vendendo commodities e carne também, e aí solta uma portaria suspendendo os benefícios fiscais para os frigoríficos do Tocantins, é uma incoerência, é uma incongruência. Questionando auditores fiscais, que já não estão mais no fisco, mas que conhecem bem o sistema, eles me disseram que na própria lei que cria o incentivo fiscal, o último parágrafo geralmente é aquele que dá autonomia ao gestor da pasta de suspender ou cancelar a qualquer momento sem a interveniência do beneficiado. Eu, particularmente, discordo, mas ele diz que isso é uma prática comum adotada pelos governos municipais, estaduais ou federais quando querem fazer incentivos fiscais com empresas. Acho errado. O juiz que substitui o desembargador atualmente também acha errado e, por isso, cancelou aí a portaria, dando 24 horas para que o Estado se adequasse novamente e não deixando fluir os efeitos da portaria que revogava os incentivos fiscais. Acho que precisa de transparência, acho que precisa trazer a público, olha, cancelei ou suspendi porque não cumpriu as exigências, ou porque o Estado está se readequando, ou porque venceu o termo, qualquer coisa, mas não manter um silêncio sepulcral de 1 semana e 2 dias, como se nada tivesse acontecido. Então, a situação do governo do Estado do Tocantins, na minha visão, é ser transparente e dar ao povo tocantinense e a todos os interessados nesse tema uma explicação certa, séria e justa. É verdade, o prefeito Ronaldo Dimas me ligou semana passada para falar sobre esse assunto e ele falou uma coisa interessante. Qual investidor que quer vir para um estado que assina
uma concessão de benefício fiscal num dia e rasga o papel no outro, né? Foi o termo que ele usou. E é realmente uma questão de insegurança jurídica. Esse tipo de subsídio, ele é dado para empresas que investem nesses frigoríficos milhões e milhões de reais. Como eu vou investir milhões e milhões de reais no Estado que amanhã, de repente, cancela todo esse subsídio fiscal? Então, realmente, é uma situação que precisa pensar. E vamos ver o que vai ser falado nessa coletiva. Quando for ao ar o programa, provavelmente as matérias já estarão no ar, mas essa é a nossa posição, independente do que vai ser falado lá na coletiva. Gente, e a última pauta estadual é sobre a questão do funcionalismo do Estado. Ou seja, nessa quarta-feira, a Comissão de Finanças da Assembleia vai votar o relatório do presidente da comissão, que se tornou relator também dessa matéria na Comissão de Finanças, e o Newton Franco, que é o presidente e relator, é favorável ao aumento, ao reajuste de database sugerido aí pelos sindicatos, né? 3 e alguma coisa para um, 5 e alguma coisa para outro. Já o governo do Estado propõe 1% para todo mundo, para todos os poderes, argumentando a situação fiscal do Estado, né? Essa é uma questão muito delicada, que envolve, logicamente, a vida dos servidores, mas que envolve também uma questão que eu sempre tenho colocado. Esses planos de cargos, carreiras e salários, eles foram feitos sob o clima eleitoral, não são condizentes com a realidade de arrecadação do Estado, de um Estado pobre como é o Tocantins. Eu defendo há muito tempo, e apoio muito tempo por isso, mas não tem problema que esses planos de cargos e salários, esses PCCS, precisam ser revistos, porque senão o Estado não vai dar conta. Perde o Estado e perde os servidores, que estão aí com um monte de database atrasada. Agora, eu defendo o seguinte, se é para dar o reajuste, então que seja para todos. É injusto fazer como fazem quase todos os anos, ou não dá para o Executivo e para os outros poderes dar o que eles querem, ou então dá menos, ou dividem e para os outros poderes dá o que quer. Não, ou dá 1% para todo mundo, ou não dá para ninguém e atende aí os sindicatos de todas as categorias. Agora, o que não pode é cometer injustiça. E, na verdade, os poderes do Tocantins, Assembleia, TJ, Tribunal de Contas, Defensoria e Ministério Público, precisa dar contribuição para a crise do Estado e não dão. Não dão mesmo. Né? Vive fora da realidade, salários absurdos, totalmente fora de qualquer conexão com a realidade financeira orçamentária do Tocantins. Lamentável isso. Abro agora com o Zaca. Zaca, o que você pensa sobre essa questão? Olha, deve ser grande a movimentação do lobby, né, do segmento organizado, dos funcionários públicos, ou de cada pasta, ou de cada poder. Né? O que eu acho realmente uma injustiça é que sempre foi assim, infelizmente. O subsídio para o funcionário do executivo foi aquém do subsídio para os funcionários dos demais poderes. Então tem que ter uma equidade. Esse é o meu pensamento. Como agora a bola foi jogada no peito dos deputados estaduais, eles vão ter que arrumar um meio termo. Só que o deputado geralmente vai tentar jogar para a torcida também. Né? E aí a coisa se complica. Vamos ver o que vai dar lá na Assembleia Legislativa, porque a palavra final vai acabar sendo lá dos deputados. E você falando disso, eu lembro da briga, do debate-boca que teve entre o deputado Helenil da Penha, de Araguaína, e o governador Mauro Carles, justamente numa reunião para discutir essa questão do 1% que o governador fez no Palácio Araguaia, com o representante de poderes, e justamente foi isso que você colocou, que o Helenil colocou na época. Falou assim, olha, mas a gente apresentar 1% aí, e como vão ficar diante do povo? O Carles falou assim, não, mas você tem que preocupar com o povo não, você tem que preocupar com a situação do Estado. E aí os dois se pegaram, foi aquela discussão, depois terminaram abraçando e tal. Por quê? Porque os poderes, eles não conseguiram aprovar em seus colegiados o 1%. Então qual que era a saída? Como o único órgão que pode impor esse 1%, passar por cima, vamos dizer, dos colegiados do Ministério Público, Tribunal de Justiça, é a Assembleia, então o governador pediu para a Assembleia propor esse 1%, e é isso que está acontecendo agora, que está sendo discutido. Doc, com você. Bom, Kleber, eu acho que quem arrecada merece ganhar do mesmo tanto que os outros que só recebem. É importante o poder institucional, que tenha a Defensoria, que tenha o Ministério Público, que tenha o Ministério, que tenha o Tribunal de Justiça, que tenha a Assembleia Legislativa, todos eles, Tribunal de Contas,
esse órgão fiscalizador, quer seja órgão fiscalizador, quer seja o Poder Judiciário ou Legislativo, ele tem realmente que tem que ter remuneração e quem tem que bancar isso é o Executivo. Ok, isso é preceito constitucional, mas não é justo que todos esses poderes, todos os anos, recebam todas as reposições inflacionárias e o Executivo não receber. O Executivo muitas vezes ficou aquém dos outros percentuais que foram repassados a esses poderes, e isso está equivocado. A minha perspectiva é que nessa reunião das comissões instaladas lá na Assembleia Legislativa na quarta-feira, haja aí uma espécie de meio peso. Talvez aí o sindicato quer 3 ou 4, a reposição do INPC, o governo quer dar só 1, acabe aí entre deputados da oposição e deputados da situação, encontrando um meio termo para que um percentual seja aplicado a todo mundo. E que isso seja o mais justo, que todos os servidores, mesmo que menor o percentual, recebam, e não alguns receberem muito e outros receberem nada. Essa parte está errada, o governo precisa conduzir isso com muita maestria, com muita tranquilidade, e os deputados também precisam não preocupar exatamente com as bases eleitorais, mas com quem realmente dá essa força motriz para que o Estado continue a funcionar. Os servidores do Executivo, muitos deles ganham realmente fortunas, mas muitos deles têm salários defasados, que precisam ser reajustados, precisam ser organizados. Concordo com você na questão da database, haveria de fazer um dissídio anual, organizar uma convenção coletiva ou qualquer coisa do gênero semelhante, mas que existem servidores do Executivo com salário defasado, não tenho dúvidas disso. Eu queria apenas, o meu desejo era que o mesmo percentual fosse aplicado a todos. Exatamente. Agora, a percepção que eu tenho assim, em relação ao comportamento do Palácio Araguaia em outras matérias polêmicas nesse primeiro semestre em todo, foram várias, né? Questão do Estatuto da Polícia Civil, enfim, várias questões que nós tivemos aí ao longo do primeiro semestre, foi tratoraço. Eu já estou escutando o ronco dos tratores vindo do Palácio Araguaia, atravessando a Praça de Virassóis em direção à Assembleia Legislativa, e nós vamos estar acompanhando isso. Gente, e para a gente fechar essa pauta principal, eu queria que o Zaca fizesse um balanço da corrida eleitoral lá na região sul. Teve uma treta aí há uns 10 dias entre dois pré-candidatos, o Gutierrez Torquato e o deputado Gleidson Nato. Zaca, o que você traz para nós dessa corrida da pré-campanha de Gurupi? Olha, Gurupi vive um momento ímpar no processo eleitoral que já começou, diga-se de passagem, né? Informalmente, mas já começou. Pelo meus cálculos, existe hoje cerca de 19 a 20 pré-candidatos a prefeito. Eu moro aqui há 35 anos e é a primeira vez que eu vejo uma inflação de candidatos a candidatos. Inclusive, Kleber, candidatos supostos pretendentes que sequer são filiados a algum partido, mas garante que vão filiar. Não sabe em que partido, mas garante que vão filiar. Já que a convenção partidária, a pessoa pode trocar de partido até, se não me engano, abril do próximo ano. Sobre a questão do envolvimento do Gutierrez e o Bolsonaro, é compreensível, tá? Não vejo nada demais, entendeu? É cada um cavando o seu espaço, né, para ver se destaca no processo eleitoral. Ou seja, a campanha para 2020 já começou, está na rua. Uma outra novidade aqui que eu vejo é que o segmento religioso, evangélico, está se mobilizando para lançar um candidato na chapa majoritária, ou a prefeito ou a vice. Então, nesse segmento religioso, tem dois possíveis nomes. Um é do ex-presidente da ATM, o Edinho Fernandes, né? E outro, que é suplente de deputado, e outro é o vereador Ivanildo Marinho, que está no MDB. O MDB, por sua vez, tem 3 candidatos vereadores na Câmara de Vereadores de Gurupi, que estão esperando só a janela partidária para pular o barco, para ir para uma outra legenda. Então é certo que esses 3 vereadores do MDB, hoje, não vão ficar no MDB. Então ainda tem mais essa crise que foi agravada com a prisão do presidente do MDB, Marcelo Miranda. Então, aí que o povo não quer mais ficar no MDB.
Então é essa, meu irmão, a realidade aqui de Gurupi. Um outro assunto também que a gente pode abordar é a questão lá de Lagoa da Confusão, onde o Tribunal de Justiça, essa semana, autorizou a Câmara de Vereadores de Lagoa da Confusão a processar, a seguir com um processo de cassação do prefeito Nelsinho Moreira. Como prefeito, o curioso é que o prefeito foi eleito com quase 70% dos votos válidos. Né? E ele tinha, dos 9 vereadores, ele tinha um apoio de 6. Hoje, o prefeito Nelsinho não conta sequer com o apoio de nenhum vereador de Lagoa da Confusão. Então, assim que for retomado o processo de cassação do prefeito de Lagoa da Confusão na Câmara de Vereadores, provavelmente, poderia dizer com certeza que o prefeito vai ser cassado. Então quer dizer que são 9 vereadores lá, dos 9 contra ele? 9 contra ele. Nossa, que unanimidade. Exato. Então essa a realidade de Lagoa da Confusão. Falando ainda sobre Gurupi, eu só acrescento que hoje eu até soltei uma nota na coluna do CT sobre essa frente que está sendo formada pelo PL e o PSB, e eles estão querendo aí fazer também uma frente, juntar essa frente em Gurupi com o PSDB. E eles disseram para mim, uma fonte importante aí do PSB, que depende muito, que está nas mãos do Laurez e do empresário Oswaldo Estível, né? Que eles que vão definir isso. Oswaldo Estível, que em todas as eleições tem um nome cogitado para ser candidato a prefeito, é uma possibilidade para 2020, mas o pessoal do PSB me disse que tem está na mão deles para definir quem que vai ser o candidato. O PSB tem o Valtônio, se eu não me engano, né? E deve ter outros, tem o Kita Maciel, e também o PL tem a possibilidade. Eu conversei com o Adailton Fonseca disse que está bem avançada a conversa com o PL, e ele também tem projeto de ser pré-candidato. Como o Zacarias bem falou, são 20 candidatos, ou seja, vai faltar eleitor para tanto candidato, hein, Doc? Bom, em Gurupi acontece um caso atípico, a gente tem alguns contatos lá, né, que passam algumas informações. Gurupi, a disputa vai ser bastante acirrada, mas eu tenho, por mim, Kleber e Zacarias, que nas grandes cidades do Tocantins haverão a formação de grupos políticos. O grupo político do Palácio Araguaia, o Carles, que provavelmente terá o Gleidson Nato, um grupo do Amasta, que certamente terá alguém aí ligado ao Laurez e o Estival, e um outro grupo local, talvez, em cada uma das cidades tem as suas especificidades, mas é algo que não se pode descartar, o fenômeno que aconteceu em Palmas e em outras cidades do país, que é o fenômeno do outsider. De repente aparece um cidadão aí que não tem rejeição nem de A, nem de B, nem de C, e acaba se elegendo em razão da briga louca que muitos grupos políticos mantêm às vezes, né? Esse perigo do outsider assumir um papel relevante dentro da política de uma cidade existe. O tempo aí, as últimas 6 eleições provaram que isso é possível. É caso de aguardar, mas assim, os candidatos já estão bem, que o Zacarias colocou, tem muito, mas os que realmente têm chance são poucos, né? É caso de aguardar, ainda está muito cedo para a gente falar do processo, falta um ano, mas o processo político já começou, pode ter certeza disso. Exatamente, e outra coisa importante também é que sempre começa, né? É normal ter esse volume. Palmas também tem um volume enorme de candidatos. Hoje eu já estou conversando com o pessoal de Paraíso. O Paraíso também tem muitos nomes. Araguaína, muitos nomes também. Só do grupo do Ronaldo Dimas deve ter uns 4, 5 pré-candidatos lá. Então isso é normal. Vai filtrando. Aquilo que o Doc realmente falou, geralmente fica um ligado ao Palácio, o outro ligado ao prefeito, quando o prefeito não é ligado ao Palácio, e talvez uma outra corrente aí, ou mais, no máximo 2 correntes. Pessoal, então para a gente encerrar essa primeira edição aqui do nosso Poder em Pauta, vamos fazer o prognóstico da semana. Eu começo pelo óbvio aí que nós falamos hoje, falamos sobre a questão do Marcelo Miranda, vamos observar 2 coisas.
a licença dele, se realmente vai ocorrer. O doutor Buti disse que a semana ele pede licença, e também o julgamento aí dele, do habeas corpus, se vai sair, se realmente ele vai conseguir, que semana passada não conseguiu, ver se consegue essa semana o habeas corpus para ele deixar ele estar preso numa sala do Estado-Maior no Comando Geral da Polícia Militar. E um outro tema, outra aposta para essa semana para a gente estar acompanhando é sobre a questão do funcionalismo, sobre essa questão importante que nós falamos para as contas do Estado. Na quarta-feira vai ser o dia decisivo, a Comissão de Finanças vai votar o relatório do deputado Newton Franco, e depois isso vai para plenário. Eles querem ainda na quarta-feira votar em plenário essa questão aí. Vamos ver o que vai prevalecer. Se, como o Doc disse, que vai ter o meio termo, ou aquilo que eu acho que pode acontecer, que é um tratoraço vindo ladeira abaixo do Palácio Araguaia em direção à Assembleia. Doc, o que você aposta aí para a semana? Bom, a perspectiva da semana, a questão realmente baseia-se aí na liberdade do Marcelo Miranda e os novos rumos que essa investigação pode ter. Creio eu que ele conseguirá ter o habeas corpus nos tribunais, nas instâncias superiores. Eu acho, sinceramente, que o Marcelo Miranda não representa perigo para a investigação, em que pese não conhecer o processo a fundo. Na questão da database dos servidores públicos, é uma polêmica. Servidores públicos é uma grande parte do eleitorado tocantinense, porque cada servidor público tem 3 votos, o dele, da mulher dele, do filho dele ou da sogra. Então, é um problema, né? Deputado nenhum quer se indispor com o servidor público e não é jogo para eles. Então, por isso, acredito no meio termo. Em relação ao prefeito de Lagoa da Confusão, o Nelsinho, em razão da situação que o Zacarias nos coloca, de que hoje ele não tem mais nenhum vereador aliado, penso que a cassação dele é inevitável. Assim como também penso que a cassação do prefeito de Lajeado, que deveria ter sido pautado para hoje, mas por questões logísticas do Tribunal Regional Eleitoral não foram colocadas, mas que em breve será colocado, talvez ainda essa semana, para julgamento, vai acabar sendo confirmada a sentença que o cassou, assumindo nas respectivas cidades o presidente da Câmara de Vereadores com a missão de realizar outro pleito em breve espaço de tempo. É isso, eu penso que os fatos da semana estão mais ou menos alinhados por aí, viu, Kleber? É isso mesmo, só para reforçar, isso que o Doc falou é muito importante, né? Que os embargos de declaração, do caso da cassação do prefeito de Lajeado, estão para entrar. E lembrando que lá vai ter uma outra eleição, não é eleição 2020, não. Lá, assim confirmada a cassação, provavelmente 45 dias, 60 dias no máximo, Lajeado vai ter uma eleição, depois ter, ou seja, vai ter uma cidade que vai ter 2 eleições em menos de 1 ano. Zaca, quais são suas apostas para a semana? Sim, em relação à Lagoa da Confusão, lá é o seguinte, em havendo a cassação do prefeito Nelsinho, quem assume é o vice, o advogado Tiago Carlos, que, por sua vez, tem o apoio pleno de todos os vereadores. O Tiago se mostrou um grande estrategista político, ele tem bom entrosamento com a classe política, então eu vejo que se o Tiago assumir a prefeitura, como tudo leva a crer que vai assumir, ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho, porque vai contar com o apoio da Câmara de Vereadores. Já em relação à database, aqui em Gurupi é grande também a expectativa do funcionário público do Estado para ver se aumenta o percentual de ganho dos servidores públicos do Estado, né? Mas sabe que o momento é muito difícil, né? Devido à realidade econômica do nosso Estado, mas a torcida é que melhore, porque a pessoa também quer melhorar de vida. Todo mundo quer sair do aperto. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que essa semana, ao longo da semana, isso vai ser um assunto muito forte, muito latente, em todos os lugares, a disputa, o debate da database do funcionalismo público do Estado. Tá certo, então, pessoal. Bom, essa foi a primeira edição do nosso Poder em Pauta. Agradecemos demais a audiência de todos vocês e a paciência de todos vocês. Agradeço demais meu amigo Doc Júnior, parceiro irmão, meu parceiro irmão Zacarias Martins. Desde a época do João Cruz, nós estamos juntos, trocando conversa, e você faz muitos anos. Gente, obrigado pela parceria, espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Zaca, despedindo? Até mais, um grande abraço para todos vocês. Doc, você? Kleber e amigos, um abraço a todos, até semana que vem. E é isso, pessoal, foi muito boa essa edição histórica, transmissão histórica
desse programa aqui, nosso Poder em Pauta, e nós voltamos na semana que vem com mais uma discussão debatendo a política do Tocantins. Um abraço a todos e até lá!